O episódio começa com todo mundo surpreso. Outro homem-fera apareceu no colégio, enquanto a gatíssima tava falando que as férias de verão finalmente chegaram. E agora o Hidaka finalmente vai poder descansar. Afinal, passou muito tempo cercado daqueles humanos. Ele fala ter entendido, mas mandou ela sair de cima dele logo, porque senão todo mundo vai ficar olhando. Mas ela não liga pra isso não. Afinal, eles estavam sempre daquele jeito? Rapaz, na hora a Mari ficou em choque. Como assim? Ambos estavam muito próximos, então ela não tava querendo se intrometer, mas o Yukihiro quebrou o gelo. Na hora o Hidaka afastou a Kisari e apresentou ela como sua amiga de infância. E também apresentou nossa garota como sua amiga, mas por algum motivo esse cachorro não apresentou o Yukihiro, coitado. A Kisara deu uma cheirada na Mari e notou algo estranho. Ela pergunta se aquela ali era mesmo sua amiga. O louco puxou a Mari pela camisa e disse que não tava gostando nem um pouco do cheiro dela. A Mari, coitada, tava morrendo de medo. E agora que o cacete vai comer solto, mulher brigando por macho. Mas a Kisara apenas pergunta do porquê ela tem sentimentos tão fortes pelo Ri, mas antes de terminar ele interrompeu. Ele já havia dito que todo mundo vai ficar olhando, então é bom ela parar com esse negócio. Enquanto a Mari tava paralisada, aquela menina havia acabado de perguntar do porquê ela tem sentimentos tão fortes pelo Hidaka. O trouxa pediu desculpas e disse que era melhor todo mundo ir pra casa hoje, e o Yukihiro confirmou e o lugar tava cheio de fofoqueiro, mas a gatinha fala que não gostou nem um pouco da cara da Mari. Tempo depois, o sol tava quente, um pra cada cigarro que tava torrando na árvore. A Mari e o Yukihiro tava tomando um sorvetinho, enquanto ela fala que não sabia que o Hidaka tinha uma amiga de infância. A Mari confirma e fala que ela é muito bonita. Bonita não, gatíssima. Mas ela ficou apavorada quando a Kisara rosnou pra ela. O Yukihiro fala que queria sair logo depois da cerimônia de encerramento, mas não são pares pra uma amiga de infância. De fato é verdade, mas a Mari tá um pouco tristinha. Ela conseguiu ver o Hidaka por pouco tempo e não podia falar nada sobre a promessa entre eles. Sem falar que ela pensou que as pessoas que estavam em volta iam perceber os sentimentos dela, então ela ficou ainda mais assustada. E aqueles dois com tanta intimidade que pareciam até perfeitos juntos. O Yukihiro tomou coragem, convidou a Mari pra sair, obviamente ela aceitou, então eles foram até a praia, ou melhor, até o oceano, porque o Japão não tem praia. Mas ele se pergunta se o Hidaka já havia visto o mar assim tão de perto. Mandou nossa garota tirar o sapato pra entrar na água, pegou na mãozinha dela e disse que aquela louca fez parecer que ir pra casa com ele foi uma grande vitória. Obviamente eles não podem fazer nada parecido, então vão usar aquele momento pra aquecer o coração peludo do Hidaka. Tentou tirar uma fotinha dela junto do oceano, mas a menina tem as pernas bambas, acabou tropeçando. Iria cair, mas Yukihiro segurou ela e colocou no seu peito. Na hora o clima mudou completamente, ela ficou toda coradinha. Mas fala que tá tudo bem, acabou pisando em algo ou alguma coisa, não sabe o que é não. O Yukihiro deu uma olhada e fala que é um pepino do mar, mas aquele dali não é venenoso não. Na hora a menina ficou louca, começou a correr, aquilo foi estranho. Era grande e mole e tava no seu pé. Mas não adianta correr não, porque pra lá também tem. A coitada deu um berro enquanto o Yukihiro tava caindo na risada. Uma brisa fria no verão que soprou, fazendo a Mari combinar perfeitamente com o ambiente. O Yukihiro ficou impressionado com a beleza que ela possui, conseguiu tirar a foto perfeita. Naquele momento, naquele pequeno momento, ela estava tão radiante quanto começaram o dia. E assim, o dia foi terminado com um lindo sorriso da Mari. Por isso, ela não deve se esquecer de sorrir depois de ter ficado tão deprimida. Ela diz entender, mas com certeza ele deve ter ouvido aquelas palavras de mais cedo. Mas sem qualquer dificuldade, ele conseguiu transformar o seu arrependimento em um belo sorriso. Por esse motivo, ela agradeceu o Yukihiro que pegou na cabeça dela e o trouxa responde que eles são amigos. A Mari pensa que não queria ter ficado com medo, muito menos tristes. Mas agora não há mais nada que ela possa fazer além de sorrir. Mesmo assim, ela gostaria de falar com o Hidaka? Toma aí, seu trouxa. Ajudou e não ganhou nada. Não sobrou nada pro Betinha. Enquanto isso, na cidade dos homens feras, o Hidaka tava irritado. Ele ficou assim porque a Kisara rosnou pra sua amiga. Mas ela responde que foi por causa do cheiro dela, sem falar que ela consegue sentir o cheiro dele nela também. É como se aquela menina tivesse marcado ele, é estranho. Isso daí não é amizade não, nem ferrando. E pra um homem fera aquilo é muito errado. Mas o Hidaka calou a boca dela e disse que foi ele quem marcou a Mari. E fala que só chama ela de amiga pra ninguém ter a mesma reação que ela teve. A voz da coitada tava falha quando disse que ele havia mudado. Agora ele sai dos muros mesmo sem ter aula. Tava tudo bem se ele apenas quisesse se acostumar com os humanos. Mas ele sabe que vai acabar se machucando. Afinal ele se apaixonou por uma humana. Ninguém vai aceitar aquilo. E a coitada tava quase chorando. Ela também gosta dele. E também não vai aceitar aquela decisão absurda e foi embora correndo. O Hidaka pensa que ouvir aquilo de alguém que é como sua irmã mais nova doeu bastante. Mas de repente ele recebeu uma mensagem do Yukihiro que mandou a foto da Mari falando que foram ao encontro juntos. Na hora o coitado até abaixou o rabo. De repente a Mari ligou pra ele. O Hidaka pergunta se ela tava com o Yukihiro, mas ela fala que não, já tava indo pra casa. Ele mencionou sobre a foto e a coitada ficou toda tímida. Ela pergunta se não ficou estranho
estranho. Obviamente ele fala que não, na verdade ficou muito bonita. Na hora ela ficou toda eufórica. Agora ela não sabe o que falar com ele não. O Hidaka pediu desculpas pela Kisara. Meio que ela nunca sabe como se conter, mas a Mari fala que tá tudo bem. Aquele rosnado deve ter sido uma reação natural, afinal ela é uma gata. Além disso, ela não tem medo de ser criticada e pensa que o que realmente deixa ela muito assustada é ficar longe dele. Deixa sua mãe saber dessa sua pouca vergonha. Além disso, ela fala que vai ligar pra ele durante todas as férias de verão, mas o cachorro fala que gostaria que tivesse aula amanhã. Naquele momento, ele tava morrendo de vontade de dar um abraço nela. E ligar não vai ser o suficiente, ela deve logo visitá-lo. Cachorro safado, tá querendo afiar a maniba da menina. Na hora, ela ficou até com a orelha toda vermelha, chega até tá quente de tanta vergonha. Agora que ela tava longe pela primeira vez, ela percebeu que mesmo ouvindo sua voz, o calor do seu corpo estava muito longe. Ela tava impaciente, mas também animada, e o coração dela tava até doendo. E essa febre só vai passar quando ela vê ele novamente. Então, o mês de agosto finalmente chegou e nossa garota tava na frente do muro da cidade dos homens feras. Ela mostrou o documento e deram autorização para ela entrar, mas estava um pouco assustada. Ela não sabe como é o outro lado daquela porta, mas ela deu o primeiro passo rumo àquela nova cidade. Enquanto isso, o Hidaka tava esperando ansioso quando de repente ele viu a Kisara, que tava uma gatinha com essa roupa. Mas ela não tá querendo conversar não, ela tá indo se encontrar com suas amigas, então foi embora, toda envergonhada. Tempo depois, tomando suco, ela tava pra baixo. Como assim o Hidaka arrumou uma namorada assim do nada? Mas as garotas falam que já era esperado, ele é muito popular. Sem falar que ele ignorou todos os avanços que ela deu. Mas ela responde que não, na verdade ele pensou que o amor que ela sente por ele é um amor de família. Mas como aquele trouxa ignora os feromônimos, ela vai ter que falar o que sente na lata. De fato, ela sabe disso, mas ficou confortável sendo apenas sua amiga de infância. É dito que ele nasceu de um homem fera e uma humana, então ele se destacava bastante. Mas estava sempre mal-humorado, então ela achou irritante, ou assim ela pensou. Na verdade, ele sempre foi muito quieto, mas sempre muito gentil. Ela sempre gostou dele, ainda gosta, mas ainda assim não gosta do cheiro daquela humana irritante. Ela sabe que a mãe do Hidaka é uma humana, então falar aquilo pra ele foi muito cruel. Não é porque a maioria dos humanos são pouco amigáveis que ela deveria julgar daquela maneira. De repente, a Mari acabou chegando em um lindo campo de flores e o Hidaka também agarrou ela por trás, assim é perigoso. Já se passaram 2 semanas e ele já não estava aguentando mais. A Mari fala que aquele campo era muito bonito, ele responde que sim. Provavelmente foi muito assustador ela passar pelo portão, então ele queria que ela visse aquele lugar em primeiro lugar. Mas ela responde que não estava assustada não, depois do primeiro passo o medo foi embora. Não tinha prédio de concreto nem nada do tipo, era apenas a natureza bela e pura. A Mari finalmente matou o desejo de beijar o seu cachorrão. Só aquele momento valeu a pena esperar 2 semanas? Depois disso eles foram pra cidade, mas o Hidaka disse que hoje ela tava ainda mais fofa com aquela roupinha. A coitada tava quase tendo um ataque do pulmão. Na vila ela ficou surpresa, era um mundo totalmente diferente. Pessoas iam e vinham, pessoas não, cachorro. Crianças brincavam, crianças não, pets. Era como um mundo medieval. Aliás, ali também havia outros humanos que iam visitar seus amigos. Mas também tem uns cachorros que odeiam humanos, então ela deve saber que não estava totalmente segura. Um cachorro ali pediu ajuda do Hidaka para carregar umas caixas, mas ele não gostou muito não. Mas ela fala que pode ir, não tem problema não. Aliás, o cachorro fala que o cheiro dela era muito gostoso. Um cheiro de uma pessoa gentil e apaixonada. Na hora o Hidaka ficou surpreso, ele notou o que estava acontecendo. A Mari estava relaxando naquele ambiente calmo e tranquilo. Mas de repente a Saka apareceu e assim chegamos ao fim de mais um episódio. Esse daqui foi muito bom, essa gatinha aqui mudou completamente o clima da história. Ficou sem falar que ela é gata, eu já disse que ela é muito gata. Ai papai, apaixonei. Esquece do like não, se inscreve no canal e dito isso, até o próximo vídeo, Deus abençoe. Vou ver se eu arrumo uma gata dessa pra mim. O episódio começa com nossa garota se encontrando com a Kisara. Na hora ela pegou a Mari e saiu correndo e o Hidaka percebeu e foi atrás. Elas correram até um lugar totalmente fechado, mas a Mari tava pensando que acabou saindo de onde o Hidaka mandou ela ficar. A Kisara pergunta o que diabos ela tava fazendo ali na cidade dos homens feras. Ela responde que foi visitar, mas a gata sabe que ela tá mentindo. O cheiro dela entrega tudo. Com certeza ela tava em encontro, afinal tava muito feliz. Na hora a Mari ficou surpresa, dá pra perceber isso pelo cheiro também. A Kisara ficou toda boba, como assim ela não sabia disso? Ela ficou assustada naquele dia quando ela rosnou pra ela lá no colégio. E agora ela simplesmente entra ali como se não fosse nada. Ela pergunta se a Mari tem coragem de enfrentar qualquer pessoa que fale mal dela por ter entrado ali. Mas a coitada aqui não tava entendendo nada do que essa doida tá falando. A Kisara tava preocupada. Será que essa louca vai ficar bem? Parece que ela vai sair correndo a qualquer momento feito uma maluca. A Mari responde que não pensou em nada além de coragem. Afinal, andar pela cidade da pessoa que ela ama. Pessoa não, cachorro. Cresceu, ela fala que fica muito feliz
feliz e o seu coração tava cheio de amor pelo Hidaka. Então vai ficar tudo bem. Enquanto ela pensa que eles se tocam, sorriem, então vai aproveitar cada momento que eles podem curtir juntinhos. A Kisara responde que os pensamentos dela são de uma boa pessoa, enquanto ela, ao contrário da Mari, não pensou em nada daquilo. E toda fofinha, ela pediu desculpa pra Mari porque falou do cheiro dela ser horrível. Mas nossa garota fala que tá tudo bem e ela percebeu várias coisas depois daquilo. Mas a Kisara mandou ela parar com isso, fica aí acumulando pontos de garota boazinha. Se continuar assim, ela vai ficar toda patética e chateada. Afinal, esses dois têm sentimentos um pelo outro e ela não pode fazer nada. Na hora, a Mari se pergunta se ela também sente alguma coisa pelo Hidaka. De repente, dois cachorros apareceram perguntando se havia acontecido alguma coisa com ela porque tava chorando. Ela responde que não aconteceu nada, mas eles perguntam se essa humana estava intimidando ela. Pegou a Mari pelo braço e puxou com força. Ela tentou se defender, mas ele tampou a boca dela. Mas a Kisara mordeu o braço desse trouxa e mandou ele sair de perto. A Mari é uma boa garota, ela não fez nada de errado. Mas o otário ficou irritadinho porque tava sangrando. Tentou bater na Kisara, mas na hora a Mari pulou na frente e conseguiu proteger a gata. E pergunta do porquê ela fez isso, ela é humana, aquilo é muito perigoso. Todavia, nossa garota fala que já havia dito que vai cuidar do Hidaka e de todo mundo ao seu redor. Aliás, falando nele, apareceu ali, botando o cachorro pra cheirar o chão. Foi até a Mari, pegou ela no colinho e pediu desculpas pela demora. Assim a Saka fica com ciúmes, pô. Tempo depois, eles foram até a delegacia canina prestar queixa do trouxa. O guardinha ali pediu desculpas, vão aumentar a segurança, então ela pode ficar tranquila. O Hidaka pergunta se ela tava bem, mas ela responde que sim. Todavia, ó as mãos dessa menina aqui tá tremendo mais do que vara verde. A Kisara apareceu ali toda preocupada, perguntando se ela tava bem, se cuidaram bem dos seus ferimentos direitinho. Oh, meu Deus do céu. Mas ela fala que tá bem sim. A mão da Kisara também tava machucada. O Hidaka tentou passar um paninho na pata dela, mas ela não aceitou não. Ela fala que não tava tentando ser forte nem nada do tipo, só tava deixando aquela garota ficar com ele porque ela protegeu ela. Então ele deve guardar aquele lencinho pra Mari. Mas já caiu assim, desistiu fácil. A coitada dela lerda não entendeu porcaria nenhuma. A Kisara ficou irritada, ela tá dizendo que não vai deixar o Hidaka ficar paparicando ela não. E também vai apoiar o relacionamento desses dois. Puxou a Mari pelo braço e mandou ela cuidar muito bem do Hidaka. E nem te conto como ela vai cuidar daqui a pouco. Mas se aquele cheirinho que ela tem peculiar fica fraquinho, ela vai tomar o Hidaka de volta e foi embora. Falando nele, tava aqui com o rabinho balançando. Ele ficou muito feliz que a Kisara tenha aceitado. As mãos da Mari também havia parado de tremer. Afinal, a Kisara demonstrou muita gentileza e também ela tava muito feliz. Mas de repente ele perguntou se ela não tava querendo ir pra casa hoje. Obviamente ela responde que não, ainda não havia cumprido o combinado. Obviamente ele sabe disso, mas pergunta se ela não tava com medo de ser tocada por ele naquele momento. Como assim tocada? Chegou perto do Hidaka, colou nariz com nariz e falou que não tava com medo não. Mesmo ele sendo um homem-fera muito forte, ela sabe que ele vai ser extremamente carinhoso com ela. O que é que vocês estão querendo fazer, menina? Então ela não vai ter medo do toque dele? Ele pergunta se ele precisa se segurar e ela responde que não. Aí tem coisa. Tempo depois, ela tava na frente da casa do Hidaka, mas de repente ficou assustada. Os pais dele devem estar em casa e ela não sabe como é que tava, se tava arrumado, se tava feia, se tava esquisita, se tava fedendo. Todavia, o Hidaka fala que eles estavam no trabalho. Isso daqui não vai dar certo, não. Eles entraram e o Hidaka já colocou ela pra esperar no seu quarto. Ela deu uma boa olhada, era até arrumadinho, mas seu coração já tava batendo mais forte. De repente, ele voltou com um paninho e água molhada pra tirar o cheiro daquele vira-lata que foi bruto com ela. Beijou a mãozinha dela e logo o clima começou a esquentar. Isso daqui em filme não funciona não. Foi subindo, até que deu um beijão nela. Do nada, ela pergunta se ele tava querendo praticar. Praticar o quê, sua louca? Mas o Hidaka tava cauteloso, isso pode ser perigoso. Afinal, eles estavam sozinhos dentro de casa. Ô, louca, ele pegou a funcieira do pai dele que usa pra... Ô louco, ele pegou a focinheira do pai dele que usa pra não perder o controle quando tá no cio. Mas a Mari fala que ele não precisa ir tão longe não. Todavia ele não quer acabar degustando dela, digo, machucando ela. Sendo assim, ela agradece porque não vai ter arrependimento nenhum. A Mari fala que parece que eles estavam fazendo coisas proibidas, mas o Hidaka jogou ela na cama e disse que já estavam fazendo várias coisas proibidas. Mas agora ele quer saber até onde pode ir. A Mari pensa que já sabia tudo que iria acontecer quando eles fizeram aquela promessa. Isso era um treinamento pra ele se acostumar, mas também um jeito de realizar o seu desejo. O Hidaka começou dando uma cheirada no cangote dela, mas tava ainda mais gostoso do que no colégio. Desse jeito ele vai acabar perdendo a cabeça. De repente começou a descer o zíper do vestido dela e ela permitiu. Essa louca fala que agora consegue sentir o calor da mão dele na sua pele. De repente ela fez um som estranho, agora que ela não quer mais parar. Então Hidaka tava querendo morder, deixar ela toda marcadinha. Que porra é essa? Olha a cara dessa pouca
com a vergonha dessa menina. Todavia, ela não tava querendo ir mais longe do que aquilo, afinal ele tava sofrendo bastante. Oh, e como tá sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, ela não sabe o que deve fazer, ela não quer parar agora não. Ô, louco, o Hidaka levantou a Sai, quem viu o mangá sabe que a cena aqui foi censurada. Colocou a Mari contra a cama e tava se tremendo todo, ele não tava conseguindo aguentar mais, e ela percebeu. Segurou a mão dele com força e disse que era melhor parar agora. Na hora ele conseguiu se controlar e mandou ela vestir sua roupa de volta. Parou na porta e pensou que gostaria de tocar na Mari, mas de um jeito humano e não daquele modo descontrolado. Enquanto a Mari tava achando incrível ele ter conseguido se controlar mesmo estando tão perto daquele jeito e se tocando bastante. Ao contrário dela, que quando sentiu aquela sensação gostosa acabou se afogando nela. A brincadeira foi tão boa que ela perdeu as forças da mão e o Hidaka teve que ajudar a fechar o vestidinho dela. Obviamente, o safado aproveitou para dar uma lambida no pescoço dela. O Hidaka fala que toda aquela empolgação foi o suficiente para ele se lembrar da voz dela, do som e do calor do corpo dela. E da próxima vez ele vai tentar ficar ainda mais calmo. Nem terminou a primeira e já tá pensando na próxima. Vai com calma aí, lobo mal. Mas a Mari jurou que vai ter uma próxima vez. Tempo depois, nossa garota finalmente estava indo pra casa, mas com o coração cortado. O Hidaka abriu os braços, ela se jogou naquele corpo peludo e quente. Ela fala que hoje foi muito divertido e brincadeira muito boa. E ficou muito feliz de ter conhecido a cidade dos homens feras. Então, toda tristinha, ela se despede. Mas de repente, o Yukihiro mandou uma mensagem pedindo pro Hidaka ajudar ele com a lição. A Mari também não fez, então eles combinaram de fazer juntos. Um tempo se passou e naquele dia tava todo mundo reunido na lojinha de café fazendo a lição. E a Mari, como sempre, tava, não tava conseguindo segurar a vontade de tocar no Hidaka. Mas agora ela teve que disfarçar. Todavia, o Yukihiro não é burro nem nada, nem muito menos cego, e ele viu tudo. Ela foi buscar uma bebida e o Yukihiro fala que sentiu uma aura doce entre eles. Com certeza andaram se encontrando sem ele saber. Mas agora que estavam juntos novamente, ele quer saber se eles ainda são amigos. Obviamente, o Hidaka fala que sim. Ainda mais agradece pelo Yukihiro ter convidado eles dois. O coitado ficou emocionado, ele tava tentando ficar com ciúmes, mas não tava dando muito certo não. Agora tudo que ele pode fazer é planejar um monte de coisa pra eles não ficarem sozinhos juntos pra não dar ruim. Aliás, ele lembrou que hoje havia um festival e decidiu procurar um lugar pra eles irem verem juntos. Eles começaram a subir uma escadaria incrivelmente alta que dava pra ver toda a cidade ali de cima. Todavia tiveram que entrar numa floresta porque não tinha mais pra onde ir. A Mari pergunta o que é que esses dois estavam tentando fazer. Eles simplesmente deram as mãos e mandou ela aproveitar o verão. Na hora ela ficou toda coradinha. Agora tem dois machos dando a mão pra ela. Eles entraram na floresta com a Mari de olhos fechados e de repente aquela escuridão foi tomada pelas luzes de centenas e centenas de balões de arroz. A Mari ficou toda emocionada, é como se eles tivessem um festival. O Yukihiro tava todo vermelhinho enquanto o Hidaka fala que nunca viu fogos de artifício. Assim, não era pra ele estar assustado não com o barulho? O cachorro aquele caso não pode ouvir fogos que começa a se tremer todinho. Então as férias de verão finalmente acabaram e parece até que foi um piscar de olhos. A amiga da Mari tava ali mandando todo mundo entregar logo o formulário pro festival escolar. Pensa no lugar pra ter festival, viu? Botou a baia no chinelo. Nossa garota, como sempre, tava no mundo da lua, ou talvez no mundo do Hidaka. Bom, chegou a hora do almoço e o Yukihiro chamou o Hidaka pra ir almoçar com ele, mas ele vai ter que entregar um livro na biblioteca. A Mari aproveitou pra dar desculpinha que tava querendo procurar um livrinho também. No caminho, ela não consegue tirar o olho dele, parece até que tá querendo alguma coisinha. Ela tava ali tentando pegar um livrinho, mas tava muito alto, então o Hidaka chegou pra ajudar e ela ficou toda felizinha. De repente, um trouxa começou a gritar na biblioteca, não pode não. Ele ia passando, quando de repente viu o Hidaka e ficou surpreso, era um homem fera. Obviamente, ele teve que esconder a Mari debaixo do seu peitoral peludo. Ele foi embora, mas a Mari pediu desculpas, ela ficou com medinho de alguém ver eles juntos. Logo agora que eles haviam se aproximado tanto. Mas o Hidaka responde que tava tudo bem e o maldito já tava dando uma cheirada saborosa nela. Colocou a mão na cabeça e chamou ela pra meter o pé. O trouxa do Yukihiro deve estar cansado de tanto esperar. Tempo depois, eles estavam no terraço do colégio, falando que logo logo o inverno vai chegar. Então eles vão ter que procurar outro lugar pra lanchar. Mas a Mari só tava pensando que começou a notar que o Hidaka tava tratando ela de uma forma ainda mais natural. Quanto à distância, o jeito dele é até cheiroso. Pronto, agora ela consegue sentir os feromônios também. É a mutação por causa da saliva excessiva? Mas seria ótimo se ele não perdesse o controle no treinamento. Como assim? Porque seria ótimo. Mas se aquele cheirinho doce que atraiu a tentação pro cachorro virar algo normal, talvez uma simples humana como ela não vai ter mais nada pra atrair a atenção do cachorrão. Mas ela tava muito distante, os dois ficaram preocupados, mas ela responde que tava tudo bem, só tava pensando em alguma coisa, né?
muito doida. Tempo depois, o Hidaka perguntou se ela tava pensando em alguma coisa. A coitada ficou assustada, ele percebeu. Mas ela responde que não tava pensando em nada. Só que o safado tava sentindo um cheirinho de mentira. De repente, quem apareceu foi minha gatinha favorita, a Kisara, toda fofinha. Ela tava aliviada, pensou que fosse perder a Mari. Mas ela tava grudada demais e o Hidaka tirou ela de perto, tá com ciúmes. Aliás, ele pergunta o que diabos ela tava fazendo ali. Ela responde que tava ali querendo fazer compras com a Mari. E o motivo é porque ela estragou o elástico dela naquele dia tentando proteger ela daqueles puguentos. Então agora ela tá querendo dar um presentinho pra Mari e vai escolher um muito fofinho. Obviamente que ela aceitou e não tem como não aceitar essa fofura toda. Sem falar que ela tava querendo encontrar alguma coisa pra ficar ainda mais fofa pro Hidaka. Tempo depois, o Yukihiro apareceu perguntando se havia acontecido alguma coisa e ele responde que a Mari saiu pra fazer compras com a Kisara. Obviamente ele ficou surpreso e pergunta como é que isso aconteceu assim do nada. O Hidaka fala que ela foi visitar a cidade dos Homens Feras e recentemente acabou virando amiga da Kisara. Ele tava preocupado, mas a Mari acabou escolhendo a Kisara e deixou ele pra trás. A primeira ilusão amorosa o caba nunca esquece, né? Tá na friendzone, coitado. Enquanto isso, a Kisara tava toda animadinha escolhendo uma pulseira que combinava com a Mari, mas de repente ela disse que queria algo que o Hidaka gostasse. Minha doce Kisara fala que tava tudo bem, mas seria melhor se fosse algo que ela mesma gostasse. Obviamente ela quer isso também, mas quer que o Hidaka veja ela como uma mulher e não como uma refeição. A Kisara ficou irritada, essa desgraça só pode tá metendo no louco. Os dois estavam com um cheiro de me abraça, me pega agora há pouco e agora ela fica falando essas bobagens? Mas ela sabe disso, não é como se ele não pensasse nela. Só que ela quer ficar ainda mais fofa e mais feminina pra atrair a tentação pra ele. Minha gatinha ficou cativada, ela é muito sincera com as palavras. Só que o Hidaka libera um cheiro tão doce que chega a ser enjoativo e tava totalmente direcionado pra ela. Se eles tentarem se resolver, vão se entender ainda melhor. A Mari pensa que não consegue sentir o diabo desse cheiro, mas os sentimentos dela são verdadeiros e fiéis. Então, no dia seguinte, o Yukihiro notou que ela tava com um penteado diferente. A Mari responde que tava querendo mudar um pouquinho a aparência, enquanto o Hidaka tava olhando pra ela com um brilho no olho. De repente, o Yanagi meteu o pé na porta, chamando o Yukihiro pra treinar, mas esse trouxa só consegue pensar em basquete. Só que ele responde que era pra fazer comida. Parece que o clube de basquete vai ter uma barraquinha de comida no festival. O Yanagi pergunta se eles querem ajudar também. A Mari iria aceitar, mas o Hidaka disse que tinha algo melhor pra fazer, então vai deixar o Yukihiro se virar. O moleque nem saiu direito e o Hidaka já pulou nos braços da Mari pra ela não fugir. Agora que ele finalmente se acostumou com o cheiro dela, ela não precisa mais se preocupar com ele. Na hora ela notou que havia ficado tão desesperada com seus próprios sentimentos que acabou esquecendo completamente do cachorrão. Abraçou ele, falou que amava e meteu logo um beijo no focinho. Mas ele pergunta se aquele cabelo foi mesmo pra variar o estilo. Ela responde que não. Na verdade, era pra ele achar ela ainda mais fofinha. Ele responde que ela tava muito linda. Ela sempre tava linda, seja sorrindo, seja tristinha ou até nervosa. Ela sempre tá deslumbrante. Ela pergunta se ele pensaria assim se aquele cheirinho sumisse do nada. Obviamente que sim, né? O cheiro dela deixa ele bastante atraído, mas não precisava disso pra ele ficar apaixonado. De repente, ele deu uma lambida no pescoço dela, a coitada ficou assustada. Mas agora ele tava conseguindo se controlar, então tava tudo bem fazer aquilo ali. A mão boba já subiu de nível, mas de repente alguém apareceu e Hidaka pensou rápido, mas a Mari tava toda vermelhinha. Um deles percebeu o que tava acontecendo e pensa que vai ser um excelente furo de reportagem. O cachorro que come a estudante. Tempo depois, a turma decidiu no pedra, papel e tesoura, os trouxas queriam fazer compras. E adivinha quem foi os trouxas? Isso mesmo, o Yukihiro e a Mari. Eles chamaram o Hidaka, mas o coitado tava muito ocupado. As garotas ali atrás ficaram impressionadas com o trabalho maravilhoso que ele havia feito. O Yukihiro ficou irritado, eles estavam dependendo demais do Hidaka, mas todo mundo viu ele pedindo ajuda também, esse hipócrita. A Mari mandou deixar quieto com esse sorrisinho fabuloso no rosto. Ela vai se esforçar, então eles podem fazer compras juntos. Mas o coitado ficou chateado, ele tava querendo fazer compra com os três. O Hidaka todo fofinho, parece até... Deixa pra lá. O Hidaka, todo fofinho, diz que caso ele esteja carregando muita coisa, é só pedir ajuda que ele vai ajudar. E aqui ficou meio gay. Ficou meio gay mesmo. Mas bom, tava na hora de fazer as compras, enquanto o Hidaka finalmente estava se enturmando com a turma. Mas de repente, no corredor, a Mari cruzou com aquele repórter de mais cedo que tava procurando pelo Hidaka. A cena corta pra cidade, numa lojinha, com nossa garota super animada fazendo compras. Pensa numa coisa que mulher gosta de fazer compra. Eles estavam procurando coisas retrô, mas obviamente o Yukihiro não entende nada disso. Sem falar que ele é
péssimo em escolher presentes. De repente, ele lembrou que o aniversário da Mari estava chegando e ela vai fazer 16 anos. Mas que porra é essa aqui? Essa menina vai fazer 16 anos e já tá desse jeito? Oxi, o mundo tá perdido mesmo. E eu com 16 anos tava jogando Free Fire. O Yukihiro mandou ela escolher alguma coisa, mas ela responde que tava tudo bem. Como ele sempre tava cuidando dela, ela que vai dar um presente pra ele? Mas o aniversário dele tava muito longe e foi ontem, dia 8 de dezembro. Sendo assim, ela pergunta o que é que ele vai querer, ele responde que a Mari? Oh, garotão tá aprendendo, né, safado? Tá aprendendo porra nenhuma, ele fala que qualquer coisa que ela gostar, ele vai querer. Sabe nem aproveitar a chance que a vida dá. Ele tem que ficar sozinho mesmo. Mas a Mari notou que havia algo muito errado. Sempre que eles estavam juntos, os três, o Yukihiro fazia aquele momento se tornar muito valioso. Seus conselhos sempre foram os melhores, mas parece que ele não tava falando a verdade sobre os seus sentimentos. A Mari pegou no bracinho dele, disse que caso tenha algo que ele queira, é só pedir. Ele ficou surpreso e pergunta se acabou deixando ela preocupada com seu jeito meio gay. Obviamente ela tava preocupada, mas se tiver alguma coisa que ela possa lhe dar, ela vai dar com muito prazer. Essa menina aqui é muito sonsa. Mas bom, Yukihiro diz ter entendido e vai tentar se expressar melhor da próxima vez. E fizeram até uma promessinha. Dito isso, eles voltaram pro colégio. Notaram que o Hidaka havia sumido. O cara que fala que o garoto do jornal havia chamado ele pra fazer uma entrevista. Mas ele precisa voltar logo, ele é muito necessário, senão as coisas aqui vai desmoronar. Só que aquele cara do jornal é chato pra dedéu. E o Hidaka ainda teve o trabalho de sair da sala com ele pra não atrapalhar muito. O Yukihiro mandou que a Mari fosse procurar o Hidaka. Enquanto andava, ela notou que aquele trouxa estava perguntando qual era a sensação de participar de um festival humano sendo um homem fera. O Hidaka apenas fala que tudo era muito bem feito, mas o moleque não gostou não. Ele estava querendo escrever um artigo legal onde o tema era: será que os homens feras conseguem compreender as emoções humanas? De repente, a Mari pulou na frente falando que o professor estava chamando o Hidaka. Obviamente, ele agradeceu, esse cara é muito chato. Então ele pediu desculpas, porque mesmo sendo um homem fera, suas respostas eram humanas. De repente, o moleque se jogou nos pés dele e começou a se bater no chão, falando que não vai deixar que ele vá embora. Mas o Hidaka foi lá, levantou ele, meteu o pé correndo e o trouxa foi atrás. Eles entraram numa sala, não havia saído, então ele pegou a Mari no colinho e pulou pela janela. O otário ficou lá igual um trouxa olhando por nada. A Mari pediu desculpas, ela demorou demais pra fazer alguma coisa. Só que agora, pensando melhor, aquele maluco tava provocando ele. E quando ele perguntou: como foi que você conseguiu se relacionar com humanos? O Hidaka quase perdeu a cabeça. E agora que a turma chama ele pelo nome, começou a sentir que tem menos tempo como um homem fera. Talvez ele tenha relaxado um pouco demais. A Mari pensa que ele estava mudando, assim como todo mundo ao seu redor. Depois disso, eles voltaram pra sala e o pessoal colocou na porta que o clube de jornalismo estava proibido de entrar. Um cara ali notou que a Mari estava sempre junto do Hidaka, até foi buscar ele. E pergunta se por acaso, só por acaso, eles estavam namorando? Na hora, o Yukihiro ficou surpreso e o Hidaka acabou escutando aquilo, né? Mas a Mari estava ali toda bobinha com o presente que ela ganhou. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E eu não tenho nada pra falar não, mas como é que essa menina tem 15 anos? Esse mundo tá perdido mesmo. Eu com 20 nunca fiz um negócio desse. Ainda bem que eu tenho mãe. O episódio começa no festival escolar, que finalmente havia começado. Como sempre, o lugar tava muito animado e nossa garota tava vestida de meio de café, mas o tempo dela já havia passado, então chegou a hora de trocar. O lugar tava lotado e cheio de clientes, mas também com essas gatinhas aqui, quem que não iria? Naquele momento, aconteceu um silêncio momentâneo, quando o cara perguntou em voz alta se a Mari tava namorando com Hidaka. Mas o Yukihiro pensou rápido e fechou a boca dele. Como punição divina, esse cara é insensato. Mas obviamente ela já estava esperando que as pessoas iriam começar a pensar isso. De repente, quem apareceu foi o cachorrão de terno e gravata. Obviamente, a Mari ficou muito nervosa. Agora que ela não consegue esconder o quanto Hidaka faz o coração dela bater mais forte. De repente, o Yukihiro apareceu ali perguntando se ele estava com as cópias e ele respondeu que sim. Meteu a mão no bolso, pegou o celular e tirou uma foto os três juntos. A Mari ficou empolgada e mandou ele enviar as fotos pra ela depois. O Oshi apareceu ali chamando o Yukihiro de otário. Se ele ficar enrolando assim, ele também não vai conseguir enrolar não. Os dois foram embora, mas a Mari e o Hidaka ficaram sozinhos. Isso daqui pode ser muito perigoso. Aliás, ela fala que vai fazer uma pausa e pergunta o que é que ele vai fazer agora. Ele iria falar alguma coisa quando de repente as amigas da Mari mandou que ela fosse se divertir um pouco lá fora. Afinal de contas, é dia de festa. E dia de festa é pra se divertir. Na hora ela ficou
toda coradinha com esse rostinho de sapeca, chamou Hidaka pra ir junto. Eles foram até a barraquinha do time de basquete provar o yakisoba da família do Yukihiro. Depois eles foram procurar uma sala vazia pra comer juntos, é perigoso. Mas de repente o lugar ficou animado demais com um clube de música. Ela fala que ver um clube novo se destacando assim é bastante empolgante, um sentimento muito novo. Mas o Hidaka se pergunta se eles realmente poderiam ficar ali no lado de fora. Do nada essa louca fala que foi uma surpresa ouvir aquele cara perguntando se eles estavam namorando. Ela pensa que se fosse responder aquela pergunta, obviamente ela iria dizer que não. Mas eles realmente se gostam. Isso não é muito diferente de namorados, eu acho. Essa pergunta realmente acabou pegando ela de surpresa. Mas ela quer saber se o Hidaka tem medo que algo seja exposto no meio daquela multidão toda. A resposta dele é que ele estava se esforçando ao máximo pra se acostumar com um cheirinho película que ela tem. E obviamente pra agir como humanos. Mas ele fica se perguntando se será tão bonito quanto aquela paisagem que eles estavam vendo agora. Obviamente ele tem medo de não ser aceito pelas pessoas e provavelmente é o que mais deixa ele assustado. É um pouco diferente das pessoas descobrirem sobre a relação deles. Os caras ali atrás estavam falando que a Mari tava muito fofa vestida daquele jeito. Parece até aquela menina da igreja de DXD Ring School. Aliás, qualquer dia desse eu narro aquela obra de arte. Os tarados estavam olhando pra nuca dela. Japonês é muito estranho e queria mandar o papo, mas o Hidaka escutou e tapou a nuca dela com seu casaco. Ele quer aproveitar aquele dia ao lado dela mais do que ninguém. Mas isso é estranho, um homem fera andando pelos corredores do colégio. Tava todo mundo olhando torto, admirando, até surpreso. Mas a Mari já tava acostumada com isso, sempre tem algum trouxa olhando pra eles. Parece até que nunca viram uma menina namorando com um cachorro. Obviamente não dá pra ignorar nem evitar o medo, mas é exatamente por isso que ela não quer abrir mão dessa diversão. Eles foram até a casa mal assombrada e eu acho que não dá pra assustar um cachorro não. Todavia, a Mari gritou feito uma condenada. Depois ela ficou cheia de vergonha, mas na hora do bem bom lá, ela não tem vergonha não, né? É lambida atrás de lambida. Todavia, ela pensa que mesmo passando por momentos difíceis, eles podem lembrar daquele pequeno momento. Ela quer poder andar ao lado dele lá fora com toda aquela ousadia. Enquanto isso, o Oshi tava de saco cheio. Ficar espalhando o panfleto é muito chato. Bom, pelo menos ele tava ali. Então, o Yukihiro fala que já é uma boa evolução. Aliás, o Yukihiro pergunta do porquê o Oshi não tava andando com aqueles dois otários que era amigo dele. Mas ele só responde que nunca andou com eles não pra começo de conversa. O Yukihiro desentender, mas agora ele tem a ele e vai se divertir juntos entregando panfletos. Mas ele já havia dito que não iria fazer isso não, mas o Yukihiro começou a tirar uma com a cara dele e bem assim, ó. Não vai me dizer que você não consegue entregar panfleto e sorrir pros clientes. Ore. Na hora ele ficou todo irritado. Chegou em um grupo de garotas, o miserável é bonito e tem a lábia. Na hora elas ficaram tudo caidinhas. Eu não sei porque eu não sou assim. Mas obviamente ele não gostou disso não, é muito chato. É dito que ele odeia mentiras e bajulações cheias de falsidade. O Yukihiro pediu desculpas, não vai fazer ele fazer isso mais não. Todavia ele notou que o Oshi é fiel aos seus princípios morais. De repente uma garota acabou trombando com ele. O Yukihiro deu uma olhada e notou que era a minha gatinha. E não olha assim pra ela não, seu otário. A Kisara lembrou que ele é o amigo do Hidaka e sabe até o nome dele, Yukihiro. Ele pergunta se ela tava procurando pelo Hidaka, mas ela responde que não. Na verdade, a Mari convidou ela. Toda fofinha, toda lindinha, toda gatinha, ela responde que são amiguinhas. Ai, que paixão. Ele diz entender, agora elas estavam se dando muito bem e a coitada ficou toda assustada, não tava esperando isso não. Mas como tem muita gente, muitos cheiros, ela tava um pouco sobrecarregada, sabe? De repente, o Yukihiro puxou ela pro seu peito, deixando ela tão pertinho. Ele fala que aquilo realmente deve ser muito sufocante pra ela e até se ofereceu pra levar ela até a Mari. Mas o Oshi fala que ele tem que entregar os panfletos, esse trouxa. Ela deu uma olhadinha e na hora ele ficou apaixonado. Olha esse olhar. Tirou a mãozinha dele da cintura, usando o rabinho e foi embora. Ela vai ficar bem e vai andar devagarinho e agradeceu. O Yukihiro ficou ali igual um otário falando que o rabo dela é muito macio. Enquanto a Kisara pensa que aquilo foi assustador, mas com certeza o Yukihiro deve ser um cara muito legal. Tempo depois, a Mari voltou pra sala e tava bagunça danada. Parece que tem um tal de bonitão espalhando panfleto por aí pelo colégio e as garotas agora estão ficando maluca da cabeça. O trouxa do episódio passado viu nossa garota com o casaco do Hidaka e foi perguntar se eles realmente estavam namorando, mas tomou logo uma pancada pra ficar esperto. As amigas falaram que ela só tava com frio e ela é muito frieira, né? Então tem que usar o Hidaka pra se esquentar. A Mari se ofereceu pra ajudar, já que o lugar tava lotado de gente. Obviamente elas aceitaram. Mas essa garota aqui, de cabelo preto, é um pité
pastelzinho, hein? A Taori tava ali indo fazer compras, então Hidaka se ofereceu pra ajudar ela a carregar. Um tempo depois, não muito tempo, o lugar finalmente ficou calmo e a Kisara encontrou a Mari. Nossa garota ficou aliviada. Sempre que ela tentava falar com a Kisara, ela parecia estar só o pó da rabiola. Mas minha gatinha fala que ela tava uma fofura com aquela roupa de maid e tava até querendo tirar uma fotinha. Um trio de trouxas ia passando e viram aquelas duas e acharam uma lindeza. Eles pediram pra entrar, mas um deles notou que a Kisara tinha um rabo. O maldito simplesmente pegou no rabinho dela, que gritou, coitado, ele apertou com muita força. Na hora ele ficou assustado e não tava esperando que ela fosse um homem fera. Logicamente que a Kisara ficou irritada, ele não pode sair pegando no rabo das outras pessoas por aí sem permissão. Mas o cara também ficou putão, ele pensou que ela fosse até bonitinha. Pegou no rabo dela e puxou com toda a força, mas a Mari impediu que ela se machucasse. Afinal, ela é sua amiga muito importante e não vai deixar que ninguém machuque ela. O Hidaka ia passando e viu a confusão se formando no corredor. Parece que a mulher gato tava discutindo por ali. Na hora ele saiu correndo, mas alguém puxou ele pela camisa. Era o Yukihiro que mandou que ele não fizesse absolutamente nada. Enquanto isso, aqueles vermes, aqueles inúteis, a escória da humanidade tava mandando a Mari não ficar irritadinha não. Eles já iriam achar suficiente ficar somente com ela. Pegaram na mão dela, mas de repente um cara com um cara de cavalo apareceu perguntando se eles não tinham interesse em homens feras. Do nada todo mundo começou a usar máscara de homem fera. O que é que tá acontecendo aqui? Afinal, aquele é um maid homem café fera? Ou seja, se eles não têm interesse, então é bom meter o pé dali logo. Tempo depois, o lugar tava lotado de gente achando aquilo muito fofo. A Kisara tava irritada. Que é aquilo dali dá muito medo, essa porcaria aqui. O Hidaka pergunta como é que tava a cauda dela, ela responde que tava bem, mas ele não parece muito irritado não. A Mari pergunta se ele sabia daquilo, ele responde que sim, mas só descobriu realmente agora há pouco. Todo mundo da turma se uniu pra espantar aqueles trouxas retardados. Como ninguém falou nada sobre as máscaras, ele ficou um pouco assustado. A Kisara pergunta se ele realmente havia provado aquilo. Obviamente ele responde que sim. Afinal, eles fizeram aquilo caso ele acabasse chamando a atenção de um jeito meio ruim. O Yukihiro chegou ali falando que entregou os otários pro comitê educacional. A Mari ficou surpresa, então ele é o cavalo Kun? De repente, a Kisara sentiu um cheirinho dele. Será que ele peidou esse safado? Aliás, eles irão manter o Homem Fera Café, mas a Kisara ficou irritada e vai continuar com isso daí, é estranho. O garoto ali responde que quer mostrar o quanto os Homens Fera são incríveis. Até fez o manual dos Homens Fera pra garantir que nada seja ofensivo. Ele gosta tanto dos Homens Feras que até quer virar um. Tá bom então, tem doido pra tudo nesse mundo. O Hidaka fala que deu pra perceber pelo cheiro do suor que todo mundo tava dando o seu melhor. Então eles podem seguir com isso sim. A Kisara aceitou também, afinal aquele monte de esquisito havia salvado ela. Mas a máscara de cavalo não combina nadinha com Yukihiro, ela fala. Dito isso, Hidaka foi buscar as coisas que ele havia deixado no lado de fora. Mas antes ele pergunta se a Mari não vai usar uma máscara não. A Kisara mandou ela usar uma máscara de gato, pois vai ficar muito fofinha, mas o Yukihiro mandou ela usar uma máscara de lobo? Obviamente que ela não vai usar nada disso não, tá um calor de 50 graus dentro da água gelada. Mas ela notou algo estranho. Tava todo mundo tentando se aproximar do Hidaka, todavia o rabo dele não estava balançando. Ela pergunta se tem algum problema, mas ele responde que mais tarde irão se encontrar lá no terraço. Aí tem coisa. Então a tarde finalmente caiu e tava na hora da confraternização, eu não sei como é que fala. A Mari vai passar essa, ela vai levar a Kisara até a estação. Todavia o Yukihiro e o Hidaka se ofereceram pra isso. A coitada ficou sem entender nada, finalmente chegou a hora dela. Mas eles estavam preocupados com ela, né? Aconteceu aquilo mais cedo, então a gatinha feito ela sair sozinha pela noite é perigoso. Sendo assim, ela tirou na sorte e adivinha quem ganhou? O Yukihiro. Se bem que ela falou que havia roubado um pouquinho. Isso porque tem algo que ela deseja perguntar. Ela notou que o Yukihiro gosta da Kisara e ele que ela gosta do Hidaka. Você tá me atrapalhando. Eu estou igual fantasma, que eu não fiz nada. Vocês lembram que episódio passado, o Yukihiro descobriu que a Kisara gostava do Hidaka e vice-versa. A coitada ficou assustada, querendo saber como é que ele sabe disso. Obviamente, ele responde que ficou bem na cara, enquanto ela sabia por conta do cheiro dele. O Yukihiro ficou incomodado com isso. Ele odeia esse negócio aí de ter um cheiro que ele não consegue esconder do povo fera. Mas bom, ele pergunta se ela havia escolhido sair com ele só pra falar sobre aquilo. Obviamente, ela responde que não. Ela tá querendo deixar o Hidaka com a Mari sozinhos. Isso daí vai ser perigoso, viu? Pode nascer bebê dessa brincadeira. Mas ela fez uma carinha tão tristinha, coitada. Como é que ela pode ser legal estando com o coração todo quebrantado? O Yukihiro fala que elas são amigas e saem até juntas pra fazer compra. De fato é verdade, mas ela só tava sendo legal pro seu próprio bem. Naquele dia, a Mari havia sorrido e dito que ia cuidar muito bem do Hidaka. E muito bem mesmo. Então ela vai animar esses dois sendo muito legal. Então talvez um dia aquilo transforme toda a sua frustração amorosa em algo bem charmoso. Obviamente ela pensa que não era mentira o seu apoio, mas ela também quer proteger o seu próprio coração, usando aqueles dois pra reunir forças e assim
assim se livrar daquele sentimento. Do nada, o Yukihiro começou a fazer carinho na cabeça dela. A coitada tava deixando um negócio bem mais difícil do que parece. É verdade que ela tá sendo muito gentil, e por si só isso daí já é incrível. Na hora, ela até ficou surpresa com isso, esse cara é muito imprevisível. Mas ele só fica olhando pro lado positivo, esse trouxa. Aqui será... Eita, nariz de nós todos. Ó. Agora não para mais não. Aqui Sarah responde que ele é um cara legal, sem falar que o coração dele também tava partido. Mas ele responde que não, é apenas amor não correspondido. Tá bom então, seu trouxa. Obviamente que é muito difícil pra ele ver aqueles dois cheios de me agarra e me beija assim tão de perto, mas foi ele que aceitou aquilo, então não tem o que fazer. Todavia, enquanto ela não falar que está namorando com ele, ele não vai desistir desse amor. É, meu amigo, eu não sei o que falar pra você não, só sei que você é trouxa. Ele até prometeu falar a verdade pra ela, só pra deixar ela mais feliz. De repente, a Kisara sumiu, foi pegar um copinho de suco, mas ela ouviu tudo com essas orelhas dela fofinha. Deu suquinho pra ele, mas isso aqui parece aquelas garrafas de corote, Deus é mais. Ela fala que os sentimentos inabaláveis que ele possui é realmente incrível. Mas se o negócio ficar muito difícil pro lado dela, qualquer dia desses ela vai sair pra tomar um café com ele. O Yukihiro pensa que aquela foi a primeira vez que ele conseguiu falar pra alguém o que realmente estava pensando. Mas calma lá, porque não é como se eles estivessem lambendo a ferida um do outro, até porque isso é bem nojento. Mas as pessoas que você pode revelar suas fraquezas aparecem em lugares nada a ver. Enquanto isso, lá no colégio, substituíram as velas por lâmpada LED? O Hidaka e a Mari estavam no topo do colégio, no escurinho. Isso daqui vai dar B.O. Mas por algum motivo, o Hidaka tava pra baixo e a Mari pergunta se havia acontecido alguma coisa. Ele vai contar, mas mandou ela sentar no colinho. Ela não pensou duas vezes e sentou. O Hidaka começou a falar que havia ficado feliz com todo mundo tentando agradar ele. Todavia, para ele se misturar com aquelas pessoas, tiveram que mudar sua aparência. Mas de fato, ele se divertiu bastante e até sentiu que não estava mais sozinho. Quanto mais ele se aproxima das pessoas, mais ele se sente diferente delas. Ou seja, ele não pode realmente se misturar. Do nada, ela fala que se apaixonou por ele justamente por ser uma pessoa não, cachorro, diferente de todo mundo ao seu redor. Humanos existem de todas formas e tamanhos. E a solução não é que todo mundo se torne igual, até porque um feio não pode se tornar bonito, e nem um bonito vai querer ser feio. Mas ela espera que eles possam ser presentes um para o outro, e as coisas felizes não lhe causem dor, nem aquelas divertidas te façam ficar solitário. De repente, o Hidaka meteu o chupão na Mari e disse que quer ficar com ela pra sempre. O coração da garota tava gritando alto, querendo que aquele desejo fosse ouvido. Os dois começaram a se beijar, mas de repente o Hidaka escutou alguma coisa. O maldito moleque do clube de jornal havia tirado uma foto daqueles dois no exato momento do me pega e me pega. Agora ferrou demais. O maldito havia colocado uma câmera escondida, mas a Mari notou que ela estava conectada a um celular. E obviamente ela ficou assustada com isso. De repente o Yukihiro apareceu. Eles falaram tudo o que aconteceu e quando a Mari pensa de quem diabos é aquela câmera, o pior vem à cabeça. Eles foram falar com o professor, mas infelizmente ele estava muito ocupado com a festa e só vai conseguir olhar as câmeras amanhã pela manhã. Além disso, talvez o Hidaka não possa ir pro colégio amanhã. Como assim? Obviamente o Yukihiro ficou irritado com aquilo e de repente o maldito moleque do jornal apareceu mostrando a foto pro professor, que mandou que os três fossem pra casa, pois ele vai avaliar toda aquela situação. Tempo depois, o Yukihiro tava mostrando o bate-papo do clube de jornal. E o furo de hoje era o seguinte: um acidente terrível aconteceu no nosso divertido festival escolar. Um estudante cachorro agrediu uma colegial. A aluna que foi atacada parecia estar chorando e tentou empurrar ele pra longe, mas não conseguiu. Na hora, o Hidaka percebeu que foi por isso que o professor havia ficado tão nervoso daquele jeito. O Yukihiro, logicamente, ficou irritado com aquilo, enquanto a Mari estava desesperada. Não é como se todo mundo tivesse descobrido o amor entre eles. Na verdade, aquilo tudo era uma grande mentira. Do nada, o maldito moleque apareceu como se nada tivesse acontecido e ainda estava tirando uma com a cara deles. O Yukihiro pergunta que merda foi aquela que ele fez. O trouxa tentou se sair falando que não sabia de nada, mas o cheiro dele estava na câmera. Sendo assim, ele começou a falar que nunca teve tantas visualizações como aquelas. Parece que as pessoas gostaram da história de um homem fera agarrando uma garotinha. O Yukihiro iria arrebentar a cara desse merdinha, mas o Hidaka não deixou. A Mari também não concorda com violência. Todavia, esse lixo cometeu várias violências no seu coração, mas o maldito moleque meteu o pé correndo. Vários estudantes começaram a falar sobre o artigo e a Mari tapou a orelha do Hidaka pra ele não escutar aquilo e foram pra casa. No caminho, o Hidaka pediu desculpas. Ele não queria que o festival terminasse daquele jeito, mas nossa garota responde que ele não fez nada de errado. Na verdade, a culpa é dela por ter baixado a guarda. Mas agora o que eles devem fazer é procurar uma
solução pra aquilo tudo. O Yukihiro pergunta se ele realmente amanhã não vai pro colégio. Ele responde que não, afinal o professor parece estar procurando um jeito de lidar com tudo aquilo. E como ele não quer piorar a situação, então é melhor ele ficar em casa. Ainda mandou Yukihiro cuidar da Mari. Se cuidar daí não, Lobão, que tu perde. Pegou na cabecinha dela e mandou entrar em contato caso as coisas ficassem muito difíceis, como se isso fosse fazer alguma diferença. A coitada pensa que ele estava sozinho fora daquela grande muralha e não consegue falar nada pra ninguém. Pulou nos braços dele e falou que não tem problema ele admitir que estava sendo muito difícil. Depois disso, Hidaka foi embora e a Mari seguiu junto com Yukihiro, que aliás fala que eles precisam fazer alguma coisa o mais rápido possível. A Mari responde que a matéria é uma grande mentira, mas a foto era muito real. Ela pediu desculpas por não ter dito a ele antes que estava apaixonada pelo Hidaka. Menina, tu não sabe nem o que quer, imagina tá apaixonada por alguém. Mas ele responde que já sabia sim, o Hidaka havia contado. Colocou a vela na cabeça dela com o pedido deles três irem juntos a um parque temático. A Mari espera que aquilo se torne realidade, mas não vai não. Então, dia seguinte, nossa garota acordou cedinho. Suas amigas estavam preocupadas com ela, mas o artigo já havia sido deletado. Todavia, mais ou menos 3.000 pessoas viram aquilo. Não é muita gente não, mas tá valendo. Enquanto tomava café, tava se perguntando como é que tava no colégio, como é que tava a situação por lá. Todavia, ela vai fazer o seu melhor pelo Hidaka. Menina tá obcecada, essa menina tá doida já. Ela tava saindo quando de repente chamou a mãe e disse que gostava de alguém. Então, até que isso aconteça, caso o colégio ligue, não é pra ela acreditar. Isso daí já é informação suficiente pra dar uma boa surra nela. O Yukihiro tava na porta e essa menina fala gritando de manhã cedo, deve ser maluca. Ele tava ali porque o Hidaka mandou ele tomar conta dela, mas a menina parece estar muito bem louca. Obviamente, lá no colégio as coisas não estavam nada legal. Tava todo mundo com medo do Hidaka, imaginando que se ele realmente havia atacado a Mari. Mas não é essa besteira que vai deixar nossa garota abalada não. Ela entrou na sala e de repente o clima mudou completamente. Isso até as amigas da Mari se jogar em cima dela. Mas o trouxa do professor apareceu falando que a Mari estava sendo chamada na sala dos professores. Enquanto isso, o professor ficou perguntando o que eles acham sobre o comportamento do Hidaka. Obviamente, os trouxas que não gostam dele tentou falar que ele realmente tem cara de atacar alguém, mas o Oshi meteu o chute neles. Os três iriam sair no braço, mas o professor colocou de castigo, deixa aí o cacete comer. Mas obviamente, os outros alunos não acreditam naquela porcaria de artigo. Sem falar que a imagem tem menos qualidade do que aquele debate da Andresa Uraki. E ainda fala que se o professor quiser uma opinião sobre o Hidaka, ele deveria ganhar o prêmio de cara mais legal do ano. Mas se ele realmente agrediu a Mari, isso muda completamente as coisas. Ela sabe que eles machucaram ele no passado, então se ele fez isso por causa daquilo, é necessário que eles peçam desculpa pra ele. Até o Oshi disse que aquele trouxa tirou a foto escondida, ou seja, isso é um crime criminoso. Enquanto isso, a Mari estava na sala dos professores, mas ela viu uma cartinha estranha. Era um pedido de ausência do Hidaka do colégio. Ela pergunta do porquê aquilo, mas ainda não foi decidido. É dito que o colégio iniciou uma negociação sobre a possível suspensão do Hidaka. Ela deve saber que os pais dos alunos estavam preocupados com tudo aquilo. A Mari pergunta se a culpa vai ser colocada toda em cima do Hidaka, mas a professora responde que ainda não sabe ao certo. Primeiro, eles precisam ouvir o aluno que fez o artigo e obviamente nossa garota também. A coitada começou a chorar, falando que o Hidaka não havia feito nada de errado. Ela não foi atacada, apenas estava com a pessoa que ela mais ama. A professora diz entender, assim, de um jeito meio... Oh, você ama um cachorro. Mas agora já era tarde. Eles já falaram pro Hidaka sobre o seu possível afastamento. Então agora tudo vai depender da resposta dele. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio e talvez de um casal deveras peculiar. E o último episódio começa de onde o anterior havia terminado. O Amari descobrindo que o Hidaka vai ser afastado do colégio. E obviamente que ela ficou extremamente tristinha com isso. E falou tudo o que aconteceu pro Yukihiro. Tempo depois, a noite caiu e a cena corta pra casa do Hidaka. O coitado tava com dificuldade de encontrar as palavras certas, mas é impossível não mencionar o nome da nossa garota. O problema é que ele sente que acabou deixando ela totalmente sobrecarregada. Não é como se ele tivesse feito alguma coisa de errado, mas sabe, ele é um cachorro e isso deixa tudo muito complicado. De repente, a mãe dele apareceu falando que vai dar uma saidinha, mas tá querendo falar com ele mais tarde. Ô, Jesus, que é isso aqui? A mulher é igualzinha a Mari, isso é estranho. E bota estranho nisso. Ela saiu e o Hidaka ficou pensando que ainda não consegue falar nada pra seus pais. Ele fala que não passa de um ser patético, mas de repente o Yukihiro perguntou o que é que ele quer dizer com aquilo. O Hidaka ficou assustado, como foi que esse trouxa entrou dentro da cidade dos Homens Feras, ainda mais naquela hora da noite. Ah, agora eu entendi, foi minha gatinha favorita que ajudou ele. Parece que a mãe do Hidaka é a diretora de proteção dos Homens Feras. Ela deu implorado, então a tia deixou ele entrar. Do lado de fora, o Yukihiro ficou maravilhado com aquela cidade, é muito
muito bonita. Mas ele tá bastante irritado com o Hidaka, então dependendo da resposta dele, ele vai levar uma surra. É dito que tá todo mundo no colégio falando um monte de merda e a Mari falou tudo aquilo pra ele desesperada, coitada. Então Yukihiro pergunta se ele realmente vai deixar o colégio. O Hidaka responde que ainda não sabe muito bem sobre isso. Talvez ele dê uma pausa até a poeira baixar e todo mundo fique mais tranquilo. Mas Yukihiro não gostou nada disso. Esse trouxa não pensa na Mari. Ela tava se arriscando bastante e ele simplesmente tá querendo deixar ela sozinha. Assim não dá não. De repente o Yukihiro deu um murro na caixa dos peitos dele e bateu mesmo. Esse trouxa fica calado, não é pra ficar calado não, filho de cachorro. Ele sabe que isso tudo acabou virando uma grande confusão e parece que não vai acabar tão cedo. Mas dar um tempo e fugir, isso é patético. Mas se ele realmente estava se sentindo reprimido por tentar agradar as outras pessoas, é só ele não fazer isso e ponto final. O Yukihiro fala que ele é seu amigo, mas também o seu rival do amor. Só o fato dele ficar trancado dentro daquela cidade enquanto a Mari estava se esforçando sozinha, coitada, deixa ele bastante irritado. De repente o Hidaka deu uma cabeçada no Yukihiro. Quer matar o garoto? O moleque caiu no chão todo frouxo. Obviamente o Hidaka sentiu a pancada também, até porque cérebro de cachorro é pequeno. O Yukihiro mandou ele colocar tudo pra fora, pois vai tentar apoiar esse maluco. Agora colocar o que? Eu não sei. O Hidaka fala que é meio difícil de explicar, mas ele vai tentar. Basicamente, ele pensou que ficar esperando seria o mais apropriado naquela situação. Mas esse trouxa sempre ajuda ele a esquecer o óbvio. Então, sendo bem sincero, ele responde que quer ir pro colégio e proteger a Mari. Ele quer lutar e não ficar preso nessas coisas que deveriam ser óbvias para os homens feras. Então, ele não vai assinar aquela licença não. O Yukihiro pergunta se ele tava falando sério e ele responde que sim. Já que é assim, ele até ficou mais aliviado, coitado. A Kisara tava ouvindo tudo ali de longe, essa gata. Do nada, o Yukihiro mandou ele ir atrás da Mari. É dito que ela tava falando com a mãe dele no campo de flores. Agora lascou de vez. O Hidaka ficou até que surpreso, quase chorou o bichinho. Ele não perdeu tempo e foi se encontrar com a Mari, mas antes agradeceu o Yukihiro, é claro. A Kisara fala que ele fez um excelente trabalho e de fato ele é um cara muito incrível. É dito que é o ponto de vista dos homens feras, o modo que os humanos vivem e falam é muito forte. Ou seja, eles estavam em total desvantagem. Basicamente, isso fica gravado na mente deles quando nascem. Eles são livres, mas ao mesmo tempo ficam cercados dentro daquele muro. Ali é cheio de pressão e regras insuportáveis. Mas aí apareceu a Mari e o Yukihiro e tiraram eles de dentro daquela escuridão. Agora parece que o Hidaka aprendeu a ser um pouco egoísta com as pessoas. Ela fala que isso que ele fez é realmente incrível, mas pra tentar apoiar o relacionamento entre eles é só se fazer de durão. Essa bateu no coração. Colocou o rabinho na mão dele, que é isso? Ela fala que tava emprestando pra ele o rabinho. Naquele fim de mundo só havia bares abertos, então ele não vai conseguir se aquecer com um cafezinho. Pode se aquecer com o rabinho dela. Ô, véi. Ai. Assim, aqui tá 37 de sensação térmica, mas eu queria me aquecer no seu rabinho, Kisara. Ô, louco, ele fala que quer o ombro dela. O maluco do nada virou atacante. Ela ficou toda coradinha, mas se for ele, tá tudo bem. E quando é que vai chegar a minha vez, hein? Ah lá, o safado agarradinho no outro. Oxi, o Yukihiro tá segurando o rabo dela? Isso aí é só depois do casamento, rapaz. E a Kisara ainda disse que a lua tava bonita. Eita. Isso aí foi o quê? Um pedido de namoro? Agora o que é isso aqui que eu tô vendo aqui? A mãe do Hidaka é a cópia da Mari. Oh, meu Deus do céu, foi o que eu fiz. A Mari tava com frio e a Mari 2.0 deu um chocolatinho quente pra ela. Agora eu não sei como é que eu vou narrar isso aqui não. Vai ser muito doido. A Mari pensa que foi essa louca aí que se apaixonou por um homem fera. Do nada ela pediu desculpas por ter aparecido tão tarde da noite. E também por ter deixado o Hidaka tristinho, coitadinho. Mas ela responde que a Mari não tem por que pedir desculpas. Na verdade, ela até agradeceu por ela ter ido tão longe pra ver o seu filho amado. Ela sabe que o Hidaka ele estava tentando entender o que não faz sentido, mas parece que a gentileza dela e de seus amigos estavam sendo desperdiçada por ele. Obviamente que ela ficou muito irritada com aquilo, não só como a mãe, mas também como a presidente do departamento de proteção. Não só como a mãe, mas também como a presidente de departamento de proteção. Ela agradece a Mari por ter ido até ali e falar tudo o que sente. Ela entregou uma cartinha ali, não somente dela, mas também de todo mundo, falando sobre o que eles acham do Hidaka. Ela deu uma lida e na hora notou que tem uma garota aqui que gosta bastante do seu filho. A Mari simplesmente responde que vai fazer ele muito feliz, assim, do nada. Ah lá, o safado tava ouvindo tudo em cima da árvore. Agora virou macaco. A coitada ficou até se tremendo toda. A Mari adulta deixou o Hidaka
sozinho com nossa garota nesse campo florido aí é perigoso. E ainda deu um joinha. É óbvio que ela iria aceitar o relacionamento, né? Não é qualquer louca que vai querer se casar com um homem fera. Tempo depois, eles estavam conversando e o Hidaka ficou surpreso que ela havia ido até ali. Obviamente, ela responde que foi porque gostava muito dele. Ele deu um cheirinho no cangote dela e agradeceu. Esse safado não perde a chance. Uai, mas de repente ela começou a chorar assim do nada, mandando que ele não suma desse jeito de novo. O Hidaka pediu desculpas, ele não vai fazer aquilo novamente e começou a lamber as lágrimas dela. Nem pra cair a meleca dentro da boca. A coitada até começou a soluçar. Ela tava o tempo todo tentando bancar descolada, mas tava com tanto medo. O Hidaka responde que a culpa foi dele. Ele quem não mostrou interesse, enquanto ela e o Kihiro tava tentando apoiá-lo. Mas ele promete que vai fazer nossa garota muito feliz. Ô louco, ele ficou de joelhos e pediu a Mari em namoro. Esse cachorro não perde tempo mesmo não. A Mari pensa que nunca pensou que poderia ter um relacionamento normal com ele. Eu não sei o que é normal, mas amava ele tanto que procurou um jeito de ficar perto dele o tempo todo. Mas agora ele tava pedindo ela em namoro, como assim? A coitada pergunta se eles realmente podem seguir em frente, ele responde que sim. É dito que assim que voltar pro colégio, ele não vai mais ficar usando a desculpinha de ser um homem fera pra todas as coisas que derem errado. E vai continuar segurando a mão dela? Obviamente, nossa garota aceitou namorar com ele, né? Quem não iria aceitar namorar um bicho desse? Eles se beijaram, mas ela sabe que tudo vai ficar muito difícil ao seu redor. Mas naquele momento, naquele pequeno momento, ela era a pessoa mais feliz do mundo. Então, no dia seguinte, no colégio, tava todo mundo assustado com a presença do Hidaka. Será que ele vai atacar nós e morder aí? Vai passar raiva. Mas ele até que tava tranquilão, tava ligando pra nada, conseguiu a namorada. Estavam andando até de mão dadas pelo corredor, isso é estranho. Tempo depois, eles estavam em uma reunião sobre aquela postagem escrota do maldito moleque do clube de jornalismo. Basicamente, eles conseguiram provas que a matéria era uma completa mentira. A mãe do moleque ficou sem chão, seu filho causou uma grande confusão. Isso daí tem que levar uma surra de bainha de facão. Ó, até rimou. Mas ele não quer aceitar isso não e fala que somente deixou a câmera cair e escreveu o que viu no momento. A Mari ficou surpresa, esse maldito moleque não assumiu o B.O. dele não. Do nada, o Hidaka pergunta se ele tava querendo se tornar um homem fera. Obviamente, o moleque ficou irritado. De onde foi que ele tirou essa pergunta louca? Ele responde que muito tempo atrás os homens feras foram usados em experimentos. Movido pelo ódio, eles machucaram os humanos e foram isolados. Mas provavelmente existem outros motivos para isso ter acontecido. Mas agora, centenas de anos depois, as pessoas voltaram a pensar que eles irão ser machucados novamente. E como ele contou uma mentira que feriu os humanos, com certeza também vai ser isolado. E foi dito e feito. Um tempo depois, todo mundo ficou sabendo que o trouxa foi afastado do colégio. Toma aí, otário. Naquele dia, tanto o Hidaka quanto a Mari chegaram atrasados no colégio e o portão já estava fechado. Mas diferente da primeira vez, o Hidaka deu o primeiro passo. Ele saltou o muro e deu a mão pra nossa garota. Ainda fez uma pergunta bastante caliente. Ele quer saber até onde pode ir como namorado dela. O safado já quer fazer coisas em lençóis. E assim chegamos ao fim de uma grande história de amor bastante diferente. Diferente é uma boa maneira de resumir. Eu não sei vocês, mas a melhor personagem da obra foi a Kisara. E se você viu até aqui e não ficou doido, meus parabéns. Ou você já é doido, ou pode ter ficado doido e não tá lembrando disso. E principalmente é safado, vocês são muito safados. Mas agora, falando sério, obrigado a todo mundo que viu até aqui. E provavelmente esse vídeo vai estar saindo numa quarta-feira. Deus abençoe vocês e um feliz ano novo. Com prosperidade, saúde e muita fé em Deus também. E sabedoria, livramento. E lembre-se, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Deus abençoe e até o próximo vídeo ano que vem.